amém? Amém. Glórias a Deus, uma noite abençoada, uma noite onde o Espírito do Senhor já falou conosco de várias formas, e quem veio atento aqui já sentiu o toque do Senhor. Então vamos dar continuidade, tá? À obra do Senhor, vamos dar continuidade à vontade de Deus. Que o nosso coração possa estar sedento pelo Espírito do Senhor, possa estar sedento pela palavra do Senhor. Muitos acreditam em carros e cavalos, mas a palavra de Deus diz que nós acreditamos no Senhor. E por isso Deus vai honrar a nossa fé. O culto da 100ª ovelha, quando o pastor me falou isso, eu fiquei muito feliz, porque a 100ª ovelha, ela é muito importante, tão importante como todas as outras 99. E Deus trouxe você e eu aqui hoje para que a gente pudéssemos refletir sobre a palavra, sobre o que Deus tem ao nosso respeito, que Deus tem cuidado de nós. E eu quero falar o seguinte a todos aqui, mesmo que você já tenha muito tempo ou pouco tempo de evangelho, você é a 100ª ovelha. Eu sou a 100ª ovelha. Sabe por quê? Porque em algum momento o sacrifício da cruz nos resgatou desse mundo. Ninguém nasceu convertido. Em algum momento da vida que a gente levantou, quer seja 20 anos atrás, quer seja 30, 40, 50, a 1 hora, há 2 dias atrás, mas nós entendemos. Rodrigo, eu não entendi, eu não levantei, eu ainda não. Fique tranquilo, o teu momento vai chegar. Não é por força, mas que você possa ter atenção a essa palavra. Deus fala o seguinte para mim como tema dessa mensagem: Deus procura a 100ª ovelha. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 15. A partir do versículo 3, Lucas 15, a partir do versículo 3. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. É bom estar na casa do Senhor. Eu agradeço por minha esposa estar aqui, a minha filha está aqui, minha esposa Regiane, minha filha Lavínia, o Juan, que é um filho para mim, a sua futura esposa Sara. Ou seja, nós temos que estar na casa do Senhor com prazer, com alegria, nossa família, um trazendo o outro, um ajudando o outro. A Bíblia fala que é bom dar 2 juntos, porque se um cair, o outro levanta. Hoje eu estou forte, amanhã eu estou fraco. Se eu tiver alguém para me levantar, ótimo, mas se eu estiver sozinho, fica difícil. Vamos lá, vamos à meditação, a partir do versículo 3, Lucas 15. Diz o seguinte: então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne com os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo nos céus por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A igreja senta dando glórias a Deus. Irmãos, eu quero meditar com vocês hoje sobre, a princípio com esse texto, mas vamos conversar um pouco sobre a palavra, porque Deus procura a 100ª ovelha. E é interessante que no começo desse texto ele fala que o pastor que cuida dessas 100 ovelhas, em um determinado momento ele observa que falta uma. E engraçado o seguinte: nós temos aí 2 personagens nesse texto. Um é o pastor e o outro é a ovelha. Vamos entender que a figura do pastor é aquele que cuida, é aquele que... Qual é a função do pastor de ovelhas? Porque a gente está falando de uma história de um povo do Oriente Médio, um povo que cuidava de animais e que tinha toda uma técnica. E o pastor cuidava das ovelhas. Então a função do pastor é guiar as ovelhas. A função do pastor é alimentar as ovelhas. A função do pastor é proteger as ovelhas. E como ele guia e como ele alimenta? Ele guia e alimenta com a sua palavra, com o seu direcionamento. E o engraçado é que
A ovelha é um animal que ele só ouve a voz do seu dono. É algo incrível. Se um pastor de ovelhas, ele guia um determinado número de ovelhas, aquelas ovelhas estão acostumadas com a sua voz. Então se vir outra pessoa e falar, vem, elas não vêm. O engraçado é que pode passar um pastor de ovelhas com as suas ovelhas para um lado e vir outro pastor com outras ovelhas para o outro. Elas não vão se misturar. Cada uma vai continuar seguindo ao seu pastor. Então é algo muito sobrenatural, é algo maravilhoso, porque Deus faz tudo perfeito. Então a ovelha ouve a voz do pastor. Então ele direciona. Então o pastor tem que cuidar, ele tem que alimentar, ele tem que proteger. E como ele faz essa proteção das ovelhas? Ele cria, ele constrói um aprisco, que é como se fosse uma casinha. E naquele tempo era feito ou de pedras, ou com algum outro material que pudesse proteger, cercar, e também ele fazia um abrigo por cima, porque eu protejo tanto dos predadores como do tempo. Então a função do pastor também era essa, proteger. E tinha uma porta nesse aprisco, ou seja, o aprisco como se fosse uma casinha. E as ovelhas entravam e as ovelhas saíam por aquele aprisco de acordo com a palavra do seu pastor. Então é tudo bem organizado, bem sincronizado. Essa é a função do pastor, o desenvolvimento dele. E a ovelha? A ovelha, a gente tinha a ovelha branca, tinha a salpicada, tinha a ovelha preta, e cada ovelha tinha o seu valor. Por quê? A ovelha branca valia mais do que todas as outras ovelhas, porque a gente sabe que na Bíblia, muitos dos sacrifícios que eram feitos, a ovelha tinha que ser perfeita, branquinha, sem defeito, sem mácula nenhuma. Então ela tinha maior valor no mercado. Então essa ovelha era cuidada com muito mais zelo, vamos colocar assim, tendo um ponto de vista comercial, que não é errado. Se você cuida de um animal, você vai vender e você vai ter um lucro sobre ele, isso não é errado. A ovelha preta, ela tinha também o seu valor, porque ela tinha uma cor apenas, ótimo, mas um valor menor que a branca. Mas a salpicada, ela tinha um valor muito menor que todas as outras. Mas todas as ovelhas eram cuidadas pelo pastor. Elas tinham valor para fora, mas o pastor verdadeiro, ele vê as ovelhas do mesmo jeito. O verdadeiro pastor cuida de todas as ovelhas do mesmo jeito. O comércio, aí é outra coisa. Então nós temos isso. E nós vamos ver o seguinte, ao longo da história da Bíblia, nós vemos homens maravilhosos, que foram verdadeiros pastores, exemplos de cuidado. Podemos ver Davi, aí a gente vai entender algumas coisas, quando Deus fala para Davi o seguinte: chamei-te de trás da malhada para ser príncipe do meu povo. A palavra de Deus, ela está à toa na Bíblia. Quando Deus fala, eu chamei você de trás da malhada, a gente lê, que malhada é essa? Aí é a ovelha malhada, que eu acabei de falar, salpicada. Ou seja, a gente já entende muita coisa, a gente abre um leque e fala o seguinte: Davi, ele cuidava da ovelha que tinha menos valor na sua casa. Em contrapartida, essa ovelha, em determinado momento, foi atacada por um leão. E Davi foi lá e lutou com um leão pela ovelha que menos valia. E um momento, essa ovelha foi atacada por um urso. E Davi fez o quê? Foi lá e encarou o urso, caiu na mão com o urso. Encarou o urso, peitou o urso, bateu no urso, matou o urso e pegou a ovelha e levou. Sabe o que eu quero falar uma coisa? Davi não estava vendo o valor financeiro na ovelha. Davi falou o seguinte: se esse pastoreio aqui é meu, se essa ovelha é minha, a responsabilidade é minha, eu não vou deixar ninguém tocar. E Deus procura pessoas que têm essa mesma responsabilidade com o seu ministério, com a sua vida. Se você realmente valoriza o que Deus te deu, não deixa ninguém tocar. Pode falar assim: ah, não presta, não vale nada. Ah, essa casinha é uma casinha qualquer, esse carrinho é um carrinho qualquer, essa sua namoradinha, seu namoradinho, esse seu esposo, essa sua esposa. Não. Valorize como a coisa mais importante da sua vida. Porque Deus te deu e Deus não dá qualquer coisa. As pessoas podem não valorizar o que você tem, não importa. O importa é o que você vê nas coisas que você tem. Porque Deus te valoriza. Deus olhando Davi fazendo isso, Deus
Deus olhou e falou assim, Deus, ele se apaixona pelas atitudes de Davi. Deus, ele ama as atitudes de Davi. Por isso que a Bíblia fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Assim como Davi se embolou com um leão por uma ovelha que não valia nada, assim Deus é conosco. Muitas vezes a gente não valia nada e Jesus morreu na cruz por mim e por você, quando eu não valia nada, quando você não valia nada. Então Deus olha para Davi e fala assim, igual a mim, tem um coração igual ao meu, sente e ama como eu amo. Esse sim pode ser o rei do meu povo, pode ser o exemplo que eu vou tomar. Davi tinha defeito? Fonte. Mas o coração, o sentimento, o homem que teve seu inimigo na sua mão 2 vezes, que por 2 vezes não quis matar Saul, porque ele falou o seguinte, não vou levantar a mão contra o ungido. Ou seja, Davi não queria vingança. Vingança é de Deus. E voltando para cá, nós temos esse um exemplo. Agora é o seguinte, vamos entender o seguinte, se a ovelha, ela fugiu, ela se perdeu do rebanho, digamos assim, ela estava no rebanho. E aqui eu lendo a Bíblia, Deus tocou para mim e falou o seguinte, olha, eu vou te mostrar como é o sentimento de uma ovelha que está no rebanho. Na Bíblia. E Deus falou para eu poder ler para vocês uma parte aqui do sentimento de uma ovelha que está dentro do grupo, dentro das 100. Eu faço parte das 100 ovelhas. Eu estou com um pastor. Salmo 23, a parte da Bíblia, a passagem da Bíblia, na minha opinião, eu acredito muito, a mais conhecida de todo mundo. Crentes e não crentes conhecem o Salmo 23. Se você vai ver um filme, daqui a pouco tem um enterro, e aí o que é recitado? O Salmo 23. Filme americano, quando a pessoa morre lá, está o cara recitando lá. O Salmo 23 é muito conhecido. Na casa de muitas pessoas a Bíblia está aberta no Salmo 23. Que bom que fosse lido, mas, enfim. Diz o seguinte, olha só. A ovelha que está no aprisco do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto às águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Olha a certeza e a confiança de uma ovelha que está junto com o Mestre. Glória a Deus. Posso passar pelo vale da sombra da morte, porque tu estás comigo. Tu és o Deus que me protege. Tu és o pastor que me livra de todo mal. Que me livra do lobo que está no meio do caminho. Que me livra do ladrão que está querendo roubar uma ovelha para vender. Esse é o sentimento da ovelha que está dentro. E se você está aqui dentro e não tem esse sentimento, vamos parar de ser mal agradecido. Vamos ser agradecidos. A irmã falou uma coisa que é maravilhosa. Quem é grato atrai a bênção de Deus. A gratidão traz a bênção de Deus. Porque quando você está grato, você agradece. E quando você agradece a Deus, ele vai dizer assim, meu filho olhou para o meu esforço. O filho nunca vai saber todo o esforço que um pai e a mãe faz. Nunca. Mas se o filho reconhecer um pouquinho, o pai já fica muito feliz. Glória a Deus. Então agradece a Deus. Mesmo que seja na luta que você esteja passando. Agradece. Porque você agradecendo, Deus já falou assim, meu filho está sendo forte. Meu filho está resistindo, ele não está murmurando. Eu vou dar vitória. Eu vou abrir a porta. Eu vou acabar com o sofrimento dele. Porque Deus não dá sofrimento para você porque ele é ruim. É para que você possa se fortalecer e crescer. Toda pessoa cresce com sofrimento. Graças a Deus. Todo mundo cresce com dificuldade. Sem dificuldade não dá para ter crescimento e desenvolvimento. Já diz aquele ditado que o mar agitado faz marinheiro bom.
Mas o mar calmo faz o marinheiro fraco. Ele não sabe, quando vem os problemas ele quer chorar, ele se desespera. Agora, quando você está acostumado com as coisas complicadas, quando vem algum problema, calma aí, vamos resolver. Eu já tenho experiência, é assim, é desse jeito, é assim. Então Deus, Ele dá para a gente essa visão, esse sentimento. E fala o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No hebraico é muito engraçado, que no original diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. E quando fala pastor, usa a palavra Eloi, que fala o seguinte: pastor ou amigo íntimo. O significado no hebraico original é amigo íntimo. Ou seja, o meu amigo íntimo nunca vai me faltar. Glória a Deus. Tenha Deus, tenha o Senhor dos Exércitos como seu amigo íntimo. Aquele que você fala o seguinte: eu vou clamar a Deus porque eu sei que Ele me ouve. Ele é meu íntimo, Ele está próximo de mim. Ele o que faz uma ovelha. É engraçado o seguinte: depois de tudo que eu falei, é lindo, é poético, é maravilhoso o que eu falei. Eu me emocionei quando eu li isso pela primeira vez em casa, trouxe aqui, e o sentimento é o mesmo. Porque é uma maravilha você estar na pista do Senhor. Mas o que faz uma ovelha, com essa estrutura toda maravilhosa, acabar se perdendo das 99? Porque ela é ruim, porque ela tem um ídolo mar, porque ela não presta, porque ela é isso, aquilo. É isso que o mundo faz, ele te aponta. Ah, você saiu da igreja por isso. Ah, porque é aquilo outro. Está vendo? Isso não é para você. Mas Jesus, Ele não olha desse jeito. Muitas coisas acontecem, às vezes, a nossa fraqueza, a nossa dificuldade de entender algumas situações faz a gente se machucar no caminho, na caminhada. Às vezes, quando você está indo pastar, você cai e se machuca. Às vezes, uma ovelha esbarra em você e aí você fica irritado com a ovelha. Ovelha com ovelha briga, isso é normal, acontece em qualquer aprisco, seja nesse, seja em outro lugar. E em algum momento você fala: ah, não quero mais seguir também não, estou chateado. Às vezes pintou alguma coisa na sua pelugem e ela ficou manchada. Às vezes você ficou doente, você ficou fraco. E aí você parou e foi embora. As 99 está indo. E você fala: daqui a pouco eu chego. Daqui a pouco eu chego. Aleluia. E daqui a pouco você não vê. Daqui a pouco você não olha. Daqui a pouco as 99 já estão em outro lugar e você se sente perdido. Só, abandonado à sua própria sorte. Glória. E quando você está só, abandonado à sua própria sorte, vem os sentimentos: Deus me abandonou. Não era para mim mesmo. As pessoas não me compreendem. Mas outro sentimento também vem, que é a falta da vida que você tinha, do sentimento que você tinha quando estava no meio das 99, que você fazia parte das 100. Mas o seguinte, às vezes você pensa: ah, mas tem muita gente na igreja, tem muita gente lá, muita gente faz as coisas, ninguém vai lembrar de mim mesmo e tudo mais. Esse é um pensamento razoável, se você pensa que Deus é igual a mim e a você, que sente raiva, inveja, chateação, mágoa. Mas o nosso Deus, o nosso pastor, Ele, quando vai fazer a contagem, 98, 99, conta de novo, 97, 98, 99, está faltando uma. E a palavra de Deus fala que uma alma para Deus vale mais do que o universo inteiro. Glória a Deus. Então é o seguinte: quando você achar que você não presta, não vale nada, esquece tudo que você acha de você e acredita no que Deus acha. Porque Deus, Ele tem certeza de que você é importante. E Ele abandona tudo. Ele deixa as 99 seguras. Não de qualquer maneira, mas seguras em algum lugar. E vai te buscar. E vai atrás de você, e vai atrás de mim. Sabe por quê? Porque o pastor de verdade, ele cuida, ele ama, ele não vê valor financeiro. Ele vê o seguinte: que aquela falta para ele. E que ele precisa completar o seu rebanho. Porque essa é a responsabilidade dele, essa é a vocação dele. Aleluia. E é isso, seguinte: às vezes a ovelha está lá chateada.
chateada, triste, pensando que está todo mundo conquistando, todo mundo se dá bem, todo mundo fez as coisas e eu parei, estacionei minha vida. Nada acontece. Agora eu só tenho que ir lá reclamar, lamuriar, lamentar as coisas que acontecem na minha vida. Minha vida parou e o rebanho já foi e eu nunca mais vou alcançar aquele rebanho. A pessoa se culpa às vezes. Será que fui eu? Será que foi o outro? E tudo mais. Mas Deus te chama hoje aqui. O pastor das 100, ele vem aqui buscar a 100ª, porque sem você o rebanho não está completo. Entenda isso. Sem a sua presença o rebanho não está completo. Aleluia. Você é peça do quebra-cabeça de Deus. Deus, ele morreu na cruz por todas as 100 ovelhas. Então nós temos valor igual. Você não é melhor do que as outras, mas você é especial tanto quanto as outras. E o seu lugar é no rebanho. A palavra do Senhor tem algo importante para que a gente possa abrir João 10. O Evangelho de João, capítulo 10, diz o seguinte: Jesus falando sobre ele, é interessante demais, vamos acompanhar juntos. Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobre outra parte, esse é ladrão e salteador. Ou seja, eu falei do aprisco, a casinha das ovelhas. Ou seja, se não entrar pela porta, é ladrão. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que pertencem, vai adiante delas e elas seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Mas vocês aqui compreendem, porque eu expliquei um pouquinho antes sobre. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todas quando vierem ante a mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O mercenário não é pastor, a quem não pertence as ovelhas. Vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Ou seja, Jesus fala que ainda tem outras ovelhas de outros apriscos. Será que tem uma ovelha aqui? Será que tem uma ovelha perdida aqui? Que quer voltar ao aprisco do Senhor? Que quer voltar a fazer parte desse grupo que é cuidado, que é zelado pelo Senhor dos Exércitos, pelo Senhor Jesus, que tem a presença, que tem o carinho, que tem o amor? Será que eu tenho uma ovelha aqui? Porque um dia eu me apresentei, eu quis fazer parte desse rebanho, e o Senhor que é Deus, o Senhor me aceitou. O Senhor pode aceitar a qualquer um, porque nós somos pecadores, mas pecadores arrependidos. Se você sente no seu coração, vem aqui na frente, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, confia nele, e o mais ele fará. Porque o Senhor, ele tem novidade de vida. O Senhor, ele tem uma nova vida para vocês.
Ah, Rodrigo, olha só, eu sou muito jovem. Ah, Rodrigo, eu já sou muito velho, eu vivi muita coisa. Não importa o que você viveu. Jesus sabe tudo que você viveu, mas Ele tem uma nova vida. Ele tem uma proposta para que você possa deixar para trás tudo que passou e que você possa viver o novo de Deus. E o novo de Deus é muito bom. O novo de Deus é excelente porque é aqui na terra, mas não é isso aqui, porque tem um novo lá. A vida eterna, uma promessa para toda a vida, toda a eternidade. E é isso que nós temos que nos apegar. Se tiver alguém, vem aqui na frente. Tenha essa coragem. Tem pessoas que têm coragem de fazer cada coisa absurda. Tenha coragem de fazer a melhor escolha da vida de vocês. Você nunca vai se arrepender disso. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.